O livro que trago hoje na saleta de leitura é uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances. E é um delicioso romance de uma autora brasileira chamada Socorro Acioli. Imaginem vocês que Socorro Acioli foi aluna numa oficina de criação e roteiro de contos de ninguém mais, ninguém menos do que de Gabriel Garcia Marques. E esse livro que eu trago hoje teve as suas primeiras ideias colocadas nesses trabalhos que ela fez para essa oficina em 2006. O Garcia Marques ficou tão entusiasmado que ela se motivou a seguir adiante e a continuar escrevendo. Saísse do roteiro e o transformasse numa obra. Só que foi uma obra muito maior do que um conto, né? O título é muito interessante. É A Cabeça do Santo. E a capa, a sobrecapa é esta. Se nós tirarmos a sobrecapa, nós encontramos também esta capa belíssima, que nos remete ao nosso sertão brasileiro. E aí vem a pergunta, mas que cabeça é essa, né? O que tem essa cabeça desse santo? Então, nós lemos na contracapa. Sob o sol torturante do sertão do Ceará, Samuel empreende uma viagem a pé para encontrar o pai que nunca conheceu. Ele vai contrariado apenas para cumprir o último pedido que a mãe lhe fez antes de morrer. Quando chega à cidade quase fantasma de Candeia, encontra abrigo num lugar curioso. A cabeça gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Coisas extraordinárias começam a acontecer depois que Samuel descobre ter o dom de ouvir as preces e os segredos dos corações das mulheres das redondezas, que não param de reverberar dentro da cabeça do santo. O livro conversa sutilmente com o fantástico e o maravilhoso. Nós temos mulheres que preveem o dia da sua morte e realmente morrem naquele dia, né? E a história do Samuel é muito interessante. É uma história cheia de peripécias, de uma pessoa, num primeiro momento, parecendo querer se prevalecer dos outros, mas também com uma ingenuidade primitiva, né? É um romance muito interessante, um romance leve, e eu não consegui imaginar as sequências narrativas, né? Eu achei um romance super bem construído e diferente do que a gente está habituado a ler, embora nos traga temas importantes, como a religiosidade do povo nordestino, que caminha léguas e quilômetros para render homenagens ao Padre Cícero, a Santo Antônio, uma religiosidade também, em certos aspectos, primitivas, as questões políticas que envolvem o poder sobre um povo, as questões do que é certo fazer e o que não é certo fazer. Então ele é um livro bastante interessante, ele é de fácil leitura, ele é divertido, é uma leitura leve, mas que, se a gente estiver atilado, a gente consegue ver
uma série de questões tratadas sob o que nos está sendo narrado. Boa leitura!